Hoje eu vou ensinar para vocês um exercício que eu testei e ele transformou a minha vida. Se chama Exercício do Dia Médio Perfeito. Ele foi criado por Arina Nikitina e esse exercício caiu para mim assim em 2023 e eu fiz, tive resultados, mas eu voltei a refazer em abril de 2024 e aí sim eu tive verdadeiras transformações na minha vida. Esse exercício, gente, na verdade, ele ensina como você fazer a sua rotina perfeita. Porque se a gente for pensar, a nossa vida, uma vida boa, uma vida plena, uma vida gostosa, nada mais é do que a sucessão de pequenos momentos, pequenos acontecimentos que você deseja e a sucessão de dias bons. Então, se você tem vários dias bons, você logo vai ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida gostosa. E na verdade, quando a gente pensa em fazer um exercício, a gente sempre pensa em algo grandioso. Por exemplo, eu tô aqui mentalizando, o dia que eu for pegar a chave do meu carro novo, ou o dia que eu entrar no meu apartamento, o dia do meu casamento, o dia X. A gente sempre fica pensando em dias assim, uau, grandiosos. Mas na verdade, gente, o arroz com feijão ali, o dia a dia mesmo, é que vai fazer com que a gente tenha uma vida maravilhosa. Então, esse exercício, o que é proposto? Já vou falar aqui, já vou dar a descrição do exercício, mas ele propõe que você visualize, que você intencione, que você use a sua criatividade para fazer uma rotina, tá? Como seria esse dia perfeito para você? Lembrando que a vida perfeita é diferente para cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas que gostariam de acordar numa fazenda, tomar café ali sentado na varanda, olhar para os pés de frutas, olhar o gado, mexer com as galinhas, não sei. Para outras pessoas, seria viver viajando, acordando cada dia em uma cidade diferente, vivendo ali de mochilão. Então, cada pessoa vai ter o seu dia perfeito. Então, esse exercício é um exercício de muita honestidade e eu já vou adiantar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fiz exercício pela primeira vez. Quando eu fiz exercício pela primeira vez, eu percebi que eu tinha ainda muitas crenças limitantes, muitas crenças de não merecimento, e já vem a primeira dica. Quando você começar a fazer esse exercício, você tem que deixar para lá toda essa sua crença de não merecimento, de escassez, todas essas crenças que, eu queria colocar isso, mas acho que isso não é para mim. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que pensar e ser honesta de acordo com qual é a sua vida, o que você quer viver no seu dia a dia. Porque às vezes você coloca assim, nossa, meu dia é perfeito, eu quero acordar, eu quero fazer meditação, eu quero ler 10 páginas por dia, mas na verdade não é isso que você quer. Você quer dormir até mais tarde, você quer acordar lá pelas 10, 11 horas, não sei, cada um tem um estilo de vida perfeito, quer ir direto, tomar café na padaria, na cafeteria, ao invés de tomar café em casa. Então, não existe regras, você tem que criar o que é perfeito para você. E esse exercício, ele é importante porque dificilmente a gente muda assim, do dia para noite. Fui dormir aqui, não sei, CLT, acordei, nossa, tenho meu próprio negócio. Não, as coisas acontecem, gente. O mundo, a vida, ela é uma sucessão de pequenos acontecimentos. A gente que quer ali, ultrapassar, colocar o carro na frente dos bois, a gente que quer fazer essa loucura. Então, a gente tem que ter ali consciência que as coisas acontecem diariamente, e, gente, o sucesso, os resultados, as metas que você quer alcançar, elas começam a aparecer de maneira silenciosa. Não é, sabe, você tem que ir persistindo, ser consistente, porque elas vão aparecendo, e de repente você está vivendo aquilo que você colocou como meta. Sem mais delongas, vamos para o exercício. Você vai procurar um lugar tranquilo, você vai estar num dia tranquilo ou tranquila, você vai criar ali seu ambiente, porque esse exercício vai ser muito poderoso. Já deixando crenças de limitação de lado, você vai começar a escrever como é que é o seu dia a dia perfeito, a sua rotina.
Então você vai colocar detalhes. Você vai colocar que horas você acorda, com quem você acorda, você é solteiro, você é solteira, você tem algum companheiro. Quando você acorda, você vai direto tomar café, você faz meditação, você está numa casa no campo, como é a vista da sua casa quando você acorda? Você toma café em casa, você toma café numa cafeteria? Você tem tempo durante a manhã para ler livros, para fazer suas anotações? Você pratica exercícios? Você vai para a academia de manhã? Você leva o seu cachorro para passear? Você tem animais de estimação? Você vai para um trabalho? Você trabalha em casa? Você trabalha para uma empresa? Você tem a sua própria empresa? Você é dono do seu próprio negócio? Você é artista? Você trabalha numa galeria? Você trabalha da sua casa? Você faz que tipo de trabalho? Se você trabalha. Aí à tarde, você almoça? Você almoça onde? O que você come? Qual que é a vista da onde você está comendo? Você come em restaurantes? Você prepara o seu alimento? À tarde, você leva filhos para a escola? Você liga para os amigos? Você toma café da tarde com algum amigo? Você assiste sessão da tarde? Você assiste Netflix à tarde? Qual que é a sua rotina à tarde? À noite? Você cozinha ali, escutando uma boa música, tomando um vinho, come um sanduíche enquanto você estuda um idioma, você prepara a sua tese de mestrado, o que você está fazendo? Então, isso daí você vai colocar a sequência com detalhes, com riqueza de detalhes, o seu dia a dia. Eu aconselho, inclusive, colocar hora, as horas, eu acordo tal hora, eu faço isso tal hora. Eu acho que isso deixa mais detalhado ainda. Essa rotina, ela tem que ser tão perfeita para você, porque se você pensa que ela não pode deixar você entediado, entediada, porque se você vive uma rotina que não é feita para você, em poucos dias você vai estar se sentindo uma farsa, isso aqui não é para mim, essa vida não é o que eu quero. Então você tem que fazer uma rotina que seja ideal para você. E aí agora é hora de você pegar essa rotina do dia a dia e olhar. Tem coisas que ainda vão estar muito longe de se realizar. Por exemplo, se você hoje trabalha CLT, mas você tem o sonho de ter uma empresa, ou talvez você tem que entender que isso é um processo, que não é que não vai se realizar, vai se realizar, mas é um processo. Se você hoje, verdadeiramente, você sonha morar numa chácara, você sonha morar ali cuidando de animais, viver sua vida cuidando de animais, mas você vive hoje numa grande cidade, você tem ali várias questões, você ainda precisa de algumas coisas para chegar até isso, ou não. Estou supondo, só estou exemplificando que tem coisas que são muito mais fáceis de se realizar. Então você vai pegar hoje o que você escreveu, e aí você vai falar assim, isso aqui ainda, tá um pouco longe, mas isso daqui eu já consigo adaptar na minha rotina. Então, por exemplo, se você colocou que você todo dia sonha em ler depois do café, ou colocar a leitura na sua vida, depois eu tomo café em casa, com calma, tranquilamente, leio 10 páginas de livro por dia, mas talvez ainda não seja possível para você fala assim, bom, eu não consigo fazer isso no café da manhã, quero o que eu quero na minha vida perfeita, mas eu consigo ler aqui na meia hora do almoço. Então você vai começando essa questão da leitura. Ou, por exemplo, você fala, eu gostaria de levantar todo dia com calma, tomar meu café, preparar meu café da manhã com calma, tomar meu café com calma, tranquilamente, escutando até às vezes uma musiquinha ali gostosa, sentindo ali presença, mas talvez isso é impossível para você hoje, porque você talvez estude, trabalhe, então, mas puxa, eu posso fazer isso no sábado, eu posso fazer isso no domingo. Então, quando você for fazer isso no sábado, no domingo, você já vai mentalizando, falar, essa daqui eu quero fazer todos os dias, isso aqui vai ser minha vida perfeita, minha rotina perfeita no café da manhã. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu recebi esse exercício em 2023, através de um amigo, e esse amigo, ele
já usava esse exercício e ele falou que cada dia mais, assim, ele tinha mais certeza e cada vez que ele queria alcançar mais coisas, ele modificava essa rotina perfeita. E aí eu fiz, só que eu fiz com muitas crenças e eu fiz baseado na ideia limitada da minha vida que eu tinha ali naquela época. Então, não era uma coisa verdadeira, porque não era o que eu queria, não era a rotina que eu queria. Eu, inclusive, também, além de usar muito a crença, ter muita crença ali envolvida, quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu fiz com uma rotina que eu achava que era ideal, mas não para mim, para os outros. E aí, claro que não deu muito certo, ficou uma coisa meio estranha, né? Eu consegui algumas coisas, mas não era verdadeiramente o que eu queria. E aí eu refiz em 2024, colocando detalhes, deixando as crenças de escassez, deixando as crenças de não merecimento de lado, trabalhando bastante essa questão de eu mereço, eu posso conseguir, as coisas não acontecem da noite pro dia, o que é bom pra mim de verdade, como eu posso ser honesta comigo aqui, fazer a minha vida perfeita. E eu fiz em abril de 2024. Em janeiro de 2025, uma das coisas que eu tinha colocado já estava se realizando. Inclusive, eu fiz um vídeo para o Instagram em que eu ensinava esse mesmo exercício e eu falava que uma das coisas que eu tinha colocado nesse exercício que eu fiz em 2024 já estava se realizando, que era ter dias livres, ter manhãs livres para poder fazer trilha. Eu amo fazer trilhas e eu gosto muito de fazer na parte da manhã durante a semana. E para mim é uma coisa que, ok, na minha rotina hoje é possível, mas antigamente isso seria impossível. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu consegui, por quê? Porque o meu olhar ficou mais atento para criar oportunidades, para aceitar certo tipo de emprego ou trabalho que me permitisse ter algumas manhãs livres para poder fazer isso. Mas antigamente, gente, isso seria impossível na minha vida, porque eu tinha essa mente limitada, eu não tinha clareza do que eu queria e eu achava que isso realmente era impossível. Esse exercício funciona porque você conscientemente e inconscientemente, você além de colocar a sua intenção naquilo que você quer viver, você começa a ser inteligente e buscar soluções, pequenas soluções, adaptações. O que eu posso fazer na minha vida hoje? O que eu posso, onde eu posso mexer aqui para que eu possa viver essa vida no futuro, ou um futuro próximo, ou daqui a algumas semanas. E além disso, além do fator que você ali está criando, que você está colocando a mão na massa, que você está usando a sua energia, a sua inteligência, o poder que está em você, também, gente, tem o todo, Deus, o universo, que quando você coloca uma intenção, quando você é verdadeiro e aquilo é um desejo ardente de mudança, de viver algo que tenha valor, tenha simbolismo, que expanda a sua vida, é impossível que as portas não se abram e que você não encontre caminhos. Então, façam esse exercício e depois vocês venham aqui me contar o que mudou. A gente se vê no próximo vídeo.